pessoal, eu sou a Geisa Silva, bem-vindos ao Ele Pode Tudo podcast e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, Maurício Fernandes, conhecido como o Grande Paizão. Ele é da nossa igreja aqui da Lagoinha de Dernfield e olha, ele é o meu paizão e o pai de muitas pessoas aqui. E esse podcast hoje para mim é muito importante, tem um significado muito forte. Eu orei muito ao Senhor por esse dia e o Senhor preparou esse dia com muito carinho. Eu creio que já estava na agenda do céu. E olha, ele tem tantas qualidades, tantos testemunhos que eu vou deixar que ele mesmo se apresenta. Paizão, bem-vindo. Muito obrigado pelo seu sim, por estar aqui hoje no nosso podcast. Amém. Quero te dizer também, Geisa, com toda a humildade, mas com todo o amor, que eu honro muito a você e a sua casa e para mim é um grande prazer. Amém. A honra é minha também de fazer parte desse podcast. Ele pode tudo. Porque nós não podemos nada, Ele, sim. mas o Senhor pode tudo. Amém. Muito obrigado por esse convite. Amém. E assim, eu sei, paizão, que você tem muito testemunho. Deus tem feito muitas coisas através da sua vida. Assim como fez na minha também, a transformação na minha vida, na minha casa, na minha família. Desde já eu quero te agradecer pelo seu sim, pelo sim da sua esposa, né? Pelo sim do seu filho. Foi através da vida do seu filho que eu conheci Jesus, que eu tive a minha casa e a minha vida e os meus filhos transformados. Antes eu estava nas trevas, né? E Jesus me encontrou, me resgatou e me transportou das trevas para o reino da luz. Aleluia. Então, o seu sim, aquele dia que você deu o seu sim para Jesus, que eu quero saber como que foi esse processo, impactou a minha vida e creio que vai continuar impactando a vida de muitas pessoas por esse mundo. Conta pra gente como que foi esse processo, paizão. Então, eu me converti tem mais de 20 anos, né? Uhum. E a gente era espírita, eu e a minha esposa, e os meus filhos eram pequenos, eles nem gostavam de ir onde a gente ia. Sim, sim. E aí Deus tocou no meu coração, mas eu costumo até dizer, Geisa, porque eu falava assim que existia uma semente, porque até chegar ao paizão, na realidade, é um processo longo. Eu não era o paizão que eu sou hoje. Sempre foi esse paizão. É, né? e tem pessoas que eu falo isso e falo, paizão, não acredito, sério, porque lá no Brasil eu tinha uma situação assim muito boa financeira, vivia uma vida muito confortável, e como eu não conhecia o Senhor, a Jesus, eu achava que o dinheiro era a minha prioridade. Então eu tinha uma corretora de seguros que eu tenho até hoje, mas na época era uma das maiores da região onde a gente mora. Eu tinha 6 funcionários, eu ficava numa sala blindada no sentido de que o cliente até chegar até a minha sala tinha Tinha que um passar processo. pelos 6 funcionários. E eu lembro que eu sou de uma família de 6 irmãos e a minha mãe, eu dava tudo que ela precisava, ela e meu pai, mas na área material. Mas eu nunca dei muito carinho para minha mãe, para o meu pai, para meus irmãos, porque eu achava que o dinheiro era prioridade. Como eu falei, eu tinha que trabalhar muito para manter aquele padrão de vida. E um dia, né? Existe a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que eu passasse por uma situação muito difícil financeira. Para ter um encontro com ele, Isso, né, paizão? Geisa. E eu costumo dizer que eu fui no fundo do poço. Isso literalmente. E o fundo do poço eu descobri que tinha uma mola. E hoje eu falo isso, as pessoas falam, Como mola? assim uma mola? Explica pra gente. Tinha uma salvação. E o nome dessa salvação era Jesus. Amém. E ele me trouxe de novo, né, para cima e refez toda a minha história. E dali, então, eu comecei a entender que os valores, né, que eu estava carregando e priorizando não eram os valores que Cristo queria, que agrada o coração de Deus. E aí eu comecei a me transformar numa pessoa melhor, não preocupada em patrimônios, sabe, em dinheiro, e sim em pessoas. Isso durou muitos anos. Eu lembro que a gente perdeu a casa que a gente morava, que eu costumo até dizer, primeiro, Geisa, eu queria declarar, eu gosto muito de falar, eu sou muito natural, tá, Geisa? Pode ser Em tudo que eu natural, falo. pelo Que amor de nada que eu Deus, falar sim. aqui tem a ver comigo. Sim. Porque sim. eu vou falar muitas coisas que Deus tem feito sobrenaturais. Amém. Então, Maurício não tem nada a ver com isso, Amém. porque Maurício sem Jesus É tudo não é para nada. glorificar o Ao nome Senhor, dele. isso. Sim. Amém. Então, a gente morava numa casa tão grande que uma vez eu fiz uma obra no nosso banheiro, na nossa casa, e o pedreiro falou assim, seu Maurício, quem que vai morar aqui? Aí eu falei, não, aqui não é a casa não, aqui é só o banheiro. Uau. Aí ele falou, pô, mas um banheiro desse tamanho... Mas o que eu quero falar não é sobre o tamanho do banheiro, Não, sim, é que a casa sim. era toda consagrada ao espiritismo.
A gente não conhecia É Jesus. muito importante, paizão, você está falando isso, eu até te agradeço por você falar isso, porque assim, eu como aqui estou no papel de estar entrevistando, fazendo perguntas, às vezes eu não sei a pergunta exata o que fazer, se estou sendo muito invasiva ou não, mas eu creio que cada testemunho, quanto mais você falar detalhes, mais as pessoas que estão nos assistindo vão se identificar e elas vão entender que, porque muitas podem estar no lugar que você estava Isso. e vão conhecer a verdade através do seu testemunho. É isso. Então, eu te mesmo. agradeço. Amém. E você pode perguntar o que você quiser, porque Obrigada. hoje a minha vida não tem segredos. Amém. E quando a gente fala em segredo, eu vou falar para você de verdade. Um podcast, 2, talvez não seja o suficiente. Amém. Porque uma coisa vai Tem gerando... muito testemunho, Isso. glória a Deus. Uma coisa vai gerando a outra. Para você ter uma ideia, eu estou falando nisso de hoje eu ser um livro aberto, mas eu não era, porque quando eu tive Covid, que eu vou chegar lá, Sim. eu tenho vergonha, mas eu falo, porque eu preciso me expressar, porque eu sei que tem pessoas aqui nos assistindo e que isso sirva de exemplo para Isso. você. Eu, num leito de uma UTI, a minha esposa sem dinheiro e ela não sabia a senha do banco onde a gente tinha conta. Isso. Chegar ao ponto dela ligar para um pastor muito amigo nosso na nossa cidade e falar assim: pastor, você sabe a senha do Maurício? E ele falou: Uau. tenta essa, Alice. E era a senha. Então ele sabia e a Alice não sabia. E eu já Olha testemunhei só. casais, e não foi só um casal, que passam por isso, do marido não dizer para a mulher o que tem, a mulher não dizer para o marido. Então isso serviu como testemunha. Hoje, tudo que eu tenho, sabe, não é meu. Primeiro é do Senhor, porque foi Ele que me deu. E segundo, porque a Alice me ajudou a construir. Então, hoje, toda a minha senha hoje, ela já sabe, ela não precisa ligar para ninguém para pedir. E outra, paizão, a palavra de Deus fala que a partir do momento que você está casado é um só. Mas Isso. naquele tempo, vocês não tinham esse entendimento, né? Isso, Mas nós vamos falar sobre relacionamento, sobre tudo, sobre o tempo que você ficou no hospital. Tem muitos testemunhos. Amém. Paizão, e aí conta um pouco, que nem você estava falando do banheiro, né? E que a casa era consagrada, que vocês vieram do espiritismo. Conta esse tempo, como que era? Tipo assim, você tinha tudo, entre aspas, né? Materiais, né? Não tinha Jesus, então não tinha tudo. Mas você tinha tudo ali, tinha uma condição boa de vida, como que era? Conta pra gente. Tinha uma condição muito boa de vida, assim. Eu tenho uma corretora, e a corretora, na época, produzia muito, a gente vendia muito Sim. seguro. E aí eu, claro, tinha um rendimento, uma retirada muito boa. E aí vocês estavam construindo a sua casa. Não, eu comprei essa casa pronta, entre certo. outros imóveis que eu tinha. E é importante falar, eu vou tocar muito nesse assunto, porque a casa não era consagrada ao Senhor. E essa casa, de um terreno de 600 metros quadrados e uma casa de 300 metros, eu perdi, porque eu me envolvi com agiotagem e eu fiquei devendo a alguns agiotas, e depois eu vou chegar lá também falar que é importante eu dizer que eu paguei a esses agiotas e hoje eles são meus clientes na corretora. Meu Deus! Mas eu perdi essa casa, perdi uma propriedade que eu tinha em Araruama, perdi um apartamento no Rio. Por que eu falo isso? Porque não era meu. A pessoa com quem a gente se relacionava na área do espiritismo, ela falava assim para mim: isso aqui não é seu, não. Isso aqui é do santo. Isso aqui não é seu. E a gente cego, a gente com escama nos olhos, falava: o que ela quer dizer? E quando eu perdi, eu não acessei o dinheiro ao qual eu vendi, porque ele só serviu para pagar a dívida. Aí eu fui entender. Agora eu entendi o que ela quis dizer. Isso aqui não era meu. Porque se fosse meu, como hoje é, Jesus me deu, tudo é dele, seria diferente. Mas na época não. Então eu entendi que aquilo ali não foi construído com meu esforço. Entendeu? Então, assim, é muito complicado hoje falar, e hoje eu consigo, porque na época eu tinha vergonha de falar. Então, quando a pessoa começa a falar de um testemunho, é porque ela está curada. Eu creio que o Curada. Senhor te curou 100%, Amém, paizão. Jesus, amém. de Eu tudo tinha isso. vergonha, porque muitas pessoas que me conheciam não sabiam disso. A gente, na realidade, era um espiritismo mais ninja, porque a gente não aparecia, a gente tinha vergonha de ser espírita. Quando as pessoas sim. perguntavam: você é de que religião? A gente é católico. A gente falava assim, porque a gente tinha vergonha. Então aquilo não era nosso. A gente carregava aquilo porque a gente estava cego, com escamas nos olhos, e achava que aquilo estava nos favorecendo. Mas, enfim, e quando eu cheguei no fundo do poço e Deus me resgatou, toda a nossa vida, a gente levou, Geisa, 10 anos. Um cara que tinha tanto patrimônio, levei 10 anos morando de aluguel, depois que eu quebrei. Meu Deus! Até poder acessar o apartamento que a gente tem hoje, que está lá em Cabo Frio, que Deus nos deu. Eu chegava no nosso apartamento e eu lembro que eu falava assim para Alice, chorando, eu passava as mãos na parede, no chão, e falava: Alice, isso aqui é nosso.
E eu chorando. Aí eu Meu falava, será que eu tô ficando maluco? Eu fiquei 15 dias, eu não fui pra corretora. Eu Meu ficava Deus. chorando em casa, não acreditando Só que aquele agradecendo a apartamento Deus. era nosso. E eu lembro até de um fato curioso, que a Alice chegou na varanda do nosso apartamento e falou, amor, olha que varanda linda. Aí eu pensei assim, Jesus está curando a gente, porque a varanda da nossa casa era 10 vezes maior e ela achou aquela varanda tão grande. Deus Meu tratando um apartamento de 2 Deus. quartos, a nossa casa tinha 5. Ali eu Meu entendi Deus. que Deus tinha curado a nossa vaidade, curado, sabe? Tudo, a nossa soberba. Sim. E ali verdadeiramente a gente começou a entender que existem valores muito maiores e muito Do que melhores coisas do que coisas materiais, né? materiais. E que muitas vezes, paizão, é muito melhor você estar numa casa humilde, ou se você É tiver de isso. ficar pagando aluguel muito tempo, mas você está na presença do Senhor, na Amém, é presença de isso. Deus, e no tempo certo, assim como ele te levou para o apartamento, ele vai levar você também para onde ele quer que você esteja. Tudo tem Amém. um Tudo tem um processo. Né? processo. Assim como nós, imigrantes, estamos aqui na América, né? A gente chega aqui, as coisas não são fáceis, a gente está lutando todos os dias em busca dos nossos objetivos, mas eu creio que se a gente permanecer na vontade de Deus na hora certa, Ele vai nos levar ao lugar que Aleluia. Ele deseja para nós, não é Aleluia. isso? E é importante falar para você que está nos assistindo, porque quando a gente ministra para algumas pessoas e fala sobre esse processo, Geisa, eu sei que tem pessoas passando uma dificuldade tão grande, a gente sente no rosto dessas pessoas. Ah, ele está falando isso porque ele não sabe o que eu estou passando. Não, eu sei. Eu tenho a autoridade para falar sobre o que eu passei. E se Deus fez comigo, Geisa, Deus vai fazer com você também. Amém, eu creio. Sabe? Então, é uma coisa assim tão forte da gente falar. Existia dias, Geisa, lá no Brasil, quando eu quebrei, que eu achei que eu não estaria vivo. Eu fiquei 3 dias em casa, em depressão, barbudo, e Meu depois Deus, mais 3 e mais 3. Quando eu vi, eu estava 2 meses em casa. Eu não ia nem na corretora, porque eu meu estava deprimido. Eu Deus. falei, gente, que vergonha, eu devendo a pessoas, não tenho dinheiro como Ou pagar. seja, realmente a pessoa vai no fundo do poço, mas É, hoje eu tenho esse entendimento, você também tem, paizão. Eu vejo que isso tudo é permissão de Deus de para nos Deus. aproximar dele, para que a É gente isso. viva 100% na dependência É dele, isso, Geisa, né? é E aí isso. ele faz tudo novo e tudo diferente. Infinitamente mais do que Sim. a gente pede ou do que a gente imagina. E aí eu vejo, depois disso, Deus foi reconstruindo tudo passo a passo na sua vida. E eu vejo hoje, assim, vocês com muita humildade e simplicidade, porque eu acho que você entendeu a chave, como diz André Fernandes, né? Você É, pegou a chave, que é mais importante acumular riqueza no reino dos céus do que da terra. é, E eu vejo que você faz muito bem isso, você acumula riquezas no reino de sim, Deus, com abraço, com acolhimento, né? Acolhendo filhos, né? é. Como que é um pouco? Conta pra gente, como que vocês vieram parar aqui Eu, eu, depois eu quero disso? só, por favor, encerrar esse assunto lá de Não, trás. claro. E eu, claro que Uhum. agora eu quero falar das bênçãos que Deus fez, mas eu preciso Sim, encerrar. Então, eu fiquei devendo a 3 agiotas, sim. vendi esse patrimônio que eu tinha, alguns, né? E paguei a eles 3. Glória a Deus. Eles 3 hoje são meus clientes e um deles, que era o mais rico de todos, entrou dentro da minha corretora um dia e uma lágrima desceu e ele falou assim: eu daria tudo que você tem, eu daria tudo que eu tenho para que eu ter o que você tem. Eu falei, mas o quê? Seus filhos, o André e a Aline, Meu trabalhavam Deus. comigo. E Aham. ele, infelizmente, na época, não tinha o filho e a filha com ele. Então você vê como que a gente, mesmo destruído materialmente, conseguia ser exemplo para outras pessoas. Enfim. E E aí me você me veio assim, perguntou. me veio assim agora, paizão, desculpa, é a passagem de Jó, né? Que Jó perdeu tudo, mas tipo É, assim, e ele ainda perdeu os filhos, Jó, né? E isso, vocês perderam coisas materiais, mas o é. filho e a família Meu permaneceu. Deus. Então, a partir dos filhos, da família, a partir de Deus na vida de vocês, vocês podem reconstruir grandes coisas, tudo novamente. Que é o que a Como gente tem foi com Jó. feito, não materialmente. Uhum. A gente hoje não consegue construir o que eu tinha no passado, mas isso pouco me importa. É muito maior o que Deus me deu hoje, sabe? Espiritualmente, família, ministério, pessoas, Isso. é muito maior do que eu tinha. É isso. Isso é importante. Aí eu fui descobrir, Geisa. Sim. Porque a gente sempre falava assim, gente, as pessoas falam que você tem promessa, e a gente não entendia. Até hoje eu debato isso com a minha esposa. Você lembra, amor, que a gente não sabia o que era promessa? E quando eu quebrei e refiz, Deus me ajudou a construir o que a gente tem hoje. E eu volto a falar não em termos materiais. Aí vem a palavra de Deus em Ageu 2:9. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Aleluia. Hoje eu entendo o que a Aleluia. palavra de Deus diz. Então Sim. hoje eu vivo, Jesus, sem medo de errar.
o melhor tempo da minha vida. Hoje eu vivo aqui na América e eu quero também falar isso. E eu não estou falando de sonho americano, porque eu não vivo sonho americano. Aham. Eu estou falando de viver, de cuidar de pessoas. Sabe por quê, gente? Lá no Brasil, eu nasci em Cabo Frio. A gente morou até eu vir embora para cá, na cidade onde eu nasci. A gente tinha uma família, a gente tinha amigos que todos os dias a gente via esses amigos, De anos, convivia. né? E quando Deus trouxe a gente para cá, eu falei, Alice, como que vai ser a gente chegar lá numa cidade que a Não gente não conhece conhece? ninguém. E eu vim para cá, Geise, e hoje eu tenho você, tenho o Amém. Júnior, tem sua família e tem tantos outros amigos na nossa igreja e fora da igreja que eu falo, gente, parece que eu conheço há 20 anos. Eu falei, Deus restituiu até os nossos amigos, sabe? É Então verdade. é muito poderoso isso. É muito poderoso. Ai, Jesus, esse podcast hoje tá difícil, né? Porque, como eu disse no começo, tem um significado muito importante. Eu tô aqui me segurando desde o começo, já chorei várias vezes aqui, tô... Enfim, mas é muito lindo. São sentimentos que a gente não pode esconder. Eu também estou me isso. segurando porque eu sou muito sensível. E quando eu falei para você que não tem nada a ver comigo, porque quando eu fui enviado do Brasil para cá, Geisa, eu volto a falar, a gente precisa, Geisa. Aprenda isso. Passe a falar mesmo, a levar a palavra do que Deus fez na sua vida. Amém. Eu um dia desse estava assistindo no Instagram, você falando como você era. Não deixe de falar, porque às vezes a gente não quer falar para não parecer que a gente está falando da gente. Uma mas você falsa não santidade, Isso, mas né, você não paizão? pode omitir o que Deus fez. Então, tudo que Deus tem feito hoje na minha vida, na vida da minha esposa e da minha família, são milagres. Se eu não falar dos milagres de Deus, eu preciso Não falar. houve uma verdadeira conversão e É isso. transformação. Eu vejo, É. às vezes, eu tô no meu Instagram, eu posto, né, sempre os vídeos de manhã orando, ou de qualquer forma, qualquer vídeo que eu venha postar, de uma forma ou de outra, desde eu postando uma história almoçando com a minha família, desde um vídeo orando, é somente o intuito, evangelizar. É tudo sobre o reino de Deus e levar a palavra de Deus. E uma certa vez alguém falou assim pra mim, você posta um vídeo assim do seu passado, não cai bem, né? Se você quer falar de Jesus, você tá na igreja, tipo, não vai soar bem. Mas eu falei, é o meu passado, é a minha história, é o meu testemunho. Eu não vim de um lar cristão, eu vim de uma vida de balada, de briga, de separação, muitas coisas erradas. Só que Jesus, ele me resgatou e ele me transformou verdadeiramente. Amém, E glória tudo a se fez Deus. novo. Eu acredito na minha conversão e na minha salvação e jamais eu quero voltar atrás. Então, por que eu não posso mostrar quem eu era e o que Deus tem feito através de mim? Porque da mesma forma, muitas pessoas que estão nos assistindo vai se identificar se está bebendo, se está na balada, se tem um casamento, né, com atritos, a pessoa talvez vai se transformar através Claro, da do minha seu história, do meu da sua testemunho. história. Eu não tenho vergonha de falar. Eu venho de uma família também que, né, eu fui adotada por um casal que morava na roça, então eu vim da roça. Minha mãe me deu para outra família com 7 dias de nascida, mas por muito tempo eu não entendi esse processo, eu sofri muito, casei cedo, engravidei cedo, tudo como fuga, porque o meu pai e minha mãe que me adotou, né, tinha muitos conflitos, porque minha mãe que me adotou tinha 12 filhos, e ela ainda me adotou, eu era, né, uma a mais, então meu pai meio que tinha aqueles conflitos todos, e aí uma forma de fuga, eu falei, eu quero fugir de casa. E eu saí de casa com a primeira pessoa que eu encontrei no caminho, engravidei e tive meu filho com 16 anos. Aí ele me agredia, fui criar o meu filho sozinha, criei, né, até ficar adulto. Hoje ele já está casado, tem a vida dele para honra e glória do Glória a Senhor. Deus. E antes de vir para a América, eu trabalhei muitos anos como camelô, correndo do Rapa, não sei se você sabe o que é isso. Sei. Então, assim, eu tenho muitas histórias que às vezes eu uso as minhas mídias sociais para compartilhar um pouco, porque eu sei que muitas pessoas podem se identificar. E eu não tenho vergonha disso, sabe, Isso. paizão? Eu não tenho vergonha, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer na minha vida. E não importa as Aleluia. coisas que passou, e sim as que há de vir. Isso aí. Não é isso? Que orgulho, te admiro mais ainda do que eu já te admirava. E tem muito mais Sério. coisa que eu não posso, e não vai ser eu que vou contar a minha história, não pode, né, paizão? Um dia a gente troca, eu sento aí, você senta aqui. Amém, eu já quero. Você, na realidade, é o que a Bíblia diz que você é, Jesus. Você é mais do que vencedora. Se as pessoas tivessem ideia do poder que a palavra de Deus tem, e é tão interessante, às vezes a gente fala isso numa live ou numa entrevista, as pessoas pensam que a gente está falando que tem que ficar bonito diante da câmera. Não. Não é. O poder de Deus, a graça, o amor furioso de Deus por nós, sabe? Filhos, cara, é impressionante.
Essa é uma coisa que, como diz na palavra de Deus em Romanos, que nada vai nos separar do amor de Deus. A gente Amém. precisa acreditar no poder de Deus. Deus é o maior interessado que a gente seja, né? Que tenha sucesso, que a gente seja feliz, que a gente Amém. seja próximo. Não tem ninguém mais interessado do que Jesus, do que Deus, que a gente seja assim. Amém. Então a gente precisa tomar posse e acessar e se posicionar. Posicionamento também é uma coisa importante. Sim. E eu queria voltar só um pouquinho, que você me perguntou quando eu vim para cá. Eu fui num culto de envio que a gente foi enviado para cá, né, há 3 anos atrás, e tinha muitas pessoas, graças a Deus, mais de 300 pessoas na igreja. E quando a gente acabou o culto de ação de graça, fez aquela fila, as pessoas querem te abraçar para se despedir. Sim. Um rapaz chamado Júnior, esse nome é muito forte na minha vida, Júnior, seu esposo, que eu amo muito, também se chama Júnior. Eu vi esse rapaz 2 vezes. É por isso que eu falo do poder de Deus. Ele me abraçou e ficou me levantando, assim, chorando e falando assim no meu ouvido. O próprio Deus usando a boca dele. Eu vou fazer tudo novo na sua vida. Ele falou assim, eu vou fazer com você como eu fiz com Abraão. Uau. Eu vou te dar uma geração para você cuidar. Só contempla. Não, e a história de Abraão tem que a parte que sai da tua terra, Da do tua meio terra, da tua isso. parentela e vai que eu te mostrarei depois. Isso, parecida com a Né? nossa. Eu não sabia o que eu ia Isso. encontrar aqui. E quando ele falou só contempla, eu quero aproveitar e falar. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei 5 meses morando na casa do André, da Kezinha, meu filho e minha nora. Claro que eu fui muito bem tratado, eu e minha Sim. esposa. Mas não era confortável depois de 5 meses. A gente tirava a privacidade deles, eles tiravam a nossa. Sim. E por que eu falo isso? A gente chegou aqui, não tinha carro. A gente morava num quarto Então da casa vocês dele. passaram todo o processo que todos os imigrantes E- passam, né, Isso. paizão? E aí eu lembrava da palavra, só contempla. Não murmura, não. Só contempla. Amém. E aí o André nos convidou para ir para o ministério na igreja. 3 anos se passaram. Quando eu digo assim, olha o que a gente está vivendo hoje, não é que eu não vivo de luxo, eu moro num apartamento alugado, meu carro é um carro financiado. Mas para quem chegou aqui e não tinha nada, hoje eu tenho um teto que eu posso chamar de nosso, o carro que Deus nos deu, o ministério. Hoje a maior gratidão que eu tenho é ter pessoas para cuidar. Porque eu também queria aproveitar, Geis, essa live e dizer para você assim, o único sonho, o maior sonho que eu tive na minha vida toda era ser pastor. Uau. Eu lembro que o André falava assim, a Kezinha, minha nora, e o André, mas paizão, você já é um pastor nato. Aí eu falava assim, não, filho, mas eu quero ser reconhecido. Quero ser consagrada A vida pastor. toda. Sério, E paizão? hoje, aos 63 anos, o ano passado, o André, antes de ir para o Brasil, falou, pai, quero honrar você e a mamãe e reconhecer e consagrar vocês a pastores em Orlando. E eu lembro que foi um mover, foi uma coisa lindo, tão linda, Foi porque lindo, olha quem o André, né, se tornou. Tipo assim, era um jovem que veio também, né? Igual a mãezona contou no outro podcast, e você não assistiu, vai lá assistir o podcast da Amém. esposa dele, tá maravilhoso também. Então, assim, como todo jovem, né, ele conheceu outros caminhos. Isso, é. E depois Deus resgatou ele, tornou ele pastor. E imagina para ele consagrar o próprio pai a pastor. Né? Olha como Deus faz as coisas. Não tem, acho que, presente melhor. O que passou na sua cabeça naquele dia, paizão? Que foi o André que consagrou você a pastor e a mãezona lá em Orlando, né? Então, para mim, é claro, óbvio que eu nunca tive, né, inveja do meu filho, mas eu quero dizer isso porque ele falava assim, o primeiro pastor da minha casa sou eu. E imagina eu com aquele sonho de ser pastor, ouvir aquilo, é impressionante isso. Eu acho que eu até nunca falei isso para ele. Mas claro que o meu orgulho, né, dele ser o primeiro pastor e ser meu filho, ele foi meu pastor. Sim. O André foi meu pastor aqui em Miami, na Lagoinha. Sim. Então, quando você me pergunta o que eu senti, foi uma dupla honra. Uau. Eu lembro que o pastor André Valadão não estava lá, ele estava em Dallas, se eu não me engano. E ele até me mandou uma mensagem falando assim, a gente vai te consagrar, pastor. E eu falei assim, não, pastor André, fica tranquilo, eu não estou preocupado com isso não. Mas na realidade, no fundo, eu estava porque era um sonho. E ele falou assim, não, mas nós estamos preocupados. Amém. Então, eu ser consagrado pelo meu filho, e eu lembro, Geisa, que o meu filho sabe que eu gosto muito de conversar, de falar. Sim. E aí, quando acabou a consagração, ele falou, pai, você quer falar? Aí eu falei, já que você falou, eu peguei o microfone e olhei para o auditório lotado Meu Deus. e falei assim, você que é líder, você que é pastor, não negligencie o seu chamado, porque eu levei mais de 20 anos para estar aqui. E eu lembro que quando eu desci, Geisa, uma moça lá da igreja pegou minha mão chorando e falou assim, aquilo que você falou ali é sério? Eu falei, muito sério. Mas por que você está me perguntando isso?
porque eu tenho o sonho de ser pastora. Uau! E eu lembro que eu mandei algumas mensagens para alguns pastores lá da Lagoinha. Vocês já observaram essa moça? Porque depois eu fui conhecer ela melhor e ver que ela carregava algo diferente. E hoje ela tem ajudado num culto lá da igreja de Orlando, está ajudando a um pastor que tem um culto lá, o culto do Hope. E eu estou muito feliz. E eu já disse e já declarei para ela que eu quero estar na consagração dela. Olha a importância de você abrir a boca e falar o seu testemunho ou que você demorou 20 anos para aquilo. Sempre vai ter alguém para se identificar. Né, paizão, através da sua história, do que você passou, sempre Deus vai te usar para alcançar quem realmente precisa ser alcançado. Assim como esse vídeo aqui, eu oro ao Senhor que alcance realmente quem precisa ouvir essa mensagem. Se você está gostando desse podcast, já deixa o seu like, comenta, compartilha, envia para mais pessoas, né? Segue o paizão, a gente vai deixar as redes sociais dele aqui, que ele é o paizão de todos, ele pode ser seu paizão também. Só sou muito engraçado você ter falado isso, eu não tenho vergonha de falar que eu sou um cara né, com 63 anos das antigas. E aí as pessoas tiram foto às vezes e falam, paizão, dá o prazer. Eu falo, não, o prazer é meu, de verdade, porque eu sou um sobrevivente, não era nem para mim estar aqui. E quando elas acabam de tirar foto, você falou da rede social, elas perguntam, paizão, qual é a sua arroba? Aí eu falo arroba, aí eu chamo a Alice, amor, qual é a minha arroba? Porque para mim a vida é assim, cara. A vida tem que ser simples, natural. Eu não posso ter natural. vergonha de falar como eu sou. Ou querer mostrar o que não é, né? E eu queria falar muito agora olhando para você, Geis. Essa questão que eu Deus. falei de você, dessa moça ser pastora, eu nem sei se você tem um sonho de ser pastora, mas se você tem, não desista, Geisa. Não desista do teu sonho. Amém. Não desista. Corra atrás dele, continue sonhando. Deus realiza sonho, mas só se você sonhar. É verdade. Se você não sonhar, amém? Então, para você também que está nos assistindo, se você tem um sonho, talvez não de ser pastora, de um outro chamado que você tenha, não desista. Porque se eu levei 63 anos para poder Deus, sabe, me realizar um sonho, é porque com certeza Ele me preparou. Às vezes a gente espera um sonho e demora muito, a gente pensa que está demorando, Deus está forjando o teu caráter, preparando até o local. Porque você vê que eu saí do Brasil para Deus me consagrar aqui. Por quê? Ele tem um propósito dele. Existe um propósito na minha vida que Deus quer que seja assim, que talvez nem eu entenda, mas não é para entender. Ninguém entende Deus e não é para entender. Amém. As coisas de Deus são inexplicáveis, né? E muitas vezes Ele age de uma forma, Ele traça a rota, te tira do local que você está, porque na verdade, né, tem uma passagem da Bíblia que fala também que o profeta ele não é reconhecido na sua casa, né? Jesus, ele precisou sair de onde ele estava para ir para outro lugar, para fazer os milagres dele e as pessoas começar a ver e acreditar quem realmente Jesus era e o que Jesus carregava, né? Porque às vezes a família, amigos, acaba atrapalhando nesse processo, né, paizão? Paizão, conta um pouco pra gente que você falou algo muito interessante. Eu sou um sobrevivente. Por quê? E sempre que você me pergunta, eu falo, já viu? Se eu só terminar a outra questão. Porque você falou também é muito, muito interessante. O André, meu filho, o pastor André Fernandes, teve que vir para a América, ficar 5 anos aqui, só que ele não viveu aqui o que ele está vivendo lá hoje. Deus, sobrenatural. Isso, Deus preparou ele, Deus precisava trazer ele para um ambiente diferente. Para forjar, de onde ele nasceu, né? Para forjar ele em algumas áreas, que eu não sei qual é, mas Deus sabe, e trouxe, levou ele de volta para o Brasil, para hoje ele estar vivendo o extraordinário de Deus lá naquela nação. Acho que nunca nem passou na cabeça dele, nem na de vocês. Com algo certeza. sobrenatural que está acontecendo na Lagoinha Alphaville e tudo que Deus está fazendo através da vida do André. A gente não pode negar e falar, o centro é Jesus, é Cristo, mas é através da vida dele. Com certeza. Né? E existe o princípio da honra, a gente tem que honrar sim a vida das pessoas que geram transformação na nossa vida, né, paizão? Tem algumas coisas que o André liberou para a minha vida e libera para muitas pessoas que é uma verdade. As pessoas até brincam, né? Teve uma época que falavam, André é o pastor chaveirinho, porque são chaves. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, Jesus, eu fiquei 5 meses na casa dele, como eu falei, e ele um dia falou assim para mim, papai, você só vai romper no desconforto. E eu fiquei, olha só, eu fiquei, gente, o que André quer falar com isso? Eu não falei que eu estava me sentindo um pouco desconfortável depois de 5 meses na casa dele, tirando a privacidade. E aí a gente conseguiu alugar um apartamento de 1 quarto, eu e a Alice, consegui comprar um jipinho 2008. E eu lembro que ele foi na nossa casa no meu aniversário, olhou para mim e falou, papai, você entendeu o que eu quis dizer? Eu só rompi no desconforto. Eu estava desconfortável na casa dele depois desse período, por estar tirando a privacidade dele. E aí Deus me levou,
sabe, para um outro lugar. Por quê? Outro patamar. Para um outro patamar, porque eu estava desconfortável. É então, às vezes, você está num ambiente tão confortável, se sentindo tão seguro, você não consegue romper, porque ali para você tá bom. Você já acha que aquilo é o suficiente. Não faça isso. Você que está nos assistindo, rompa barreiras, sabe? Viva o extraordinário. Não espera Deus colocar o chão para você pisar, não. Primeiro você pisa e Deus vai colocar o chão para você. É muito importante que você acredite, porque eu só falo isso porque eu vivi isso. Então a gente só tem autoridade para falar sobre uma coisa quando a gente vive. Assim como eu tenho autoridade para falar sobre sobrevivência. Eu sou um sobrevivente. Geisa, hoje acordei de manhã e é tão engraçado que quando eu chego no staff da igreja, eu falo assim: gente, olha, eu não ganhei nenhum aumento, falo mesmo. Eu não ganhei nenhuma oferta, sério. Porque as pessoas, ué, o paizão tá tão feliz hoje. Porque você acorda e fala, hoje eu acordei e falei, Senhor, obrigado, porque eu sou um sobrevivente. Há 3 anos atrás eu estava num leito de uma UTI com 75% dos meus pulmões comprometidos. Não existia humanamente nenhuma possibilidade de eu estar aqui hoje. Então, se eu estou aqui, é motivo para mim me alegrar todos os dias, independente das circunstâncias que eu esteja vivendo. E muitas pessoas têm a mania de falar uma frase assim, tá alegre, achou dinheiro? É, já ouviu falar, isso. entendeu? Então Por você isso- fala, não achei dinheiro, não ganhei dinheiro. É isso. Né? Porque a felicidade nossa, a felicidade que a gente tem em Cristo, não tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver com dinheiro. A palavra dele diz que a paz que eu vos dou não é a mesma isso. paz que o mundo dá, né? E por que você é um sobrevivente? Conta um pouquinho pra gente, paizão. Então, eu peguei Covid em 2021, né? E 60 anos, diabético, 75% dos meus pulmões, e não sou eu que estou dizendo, eu cheguei no hospital, lá na nossa cidade, e o médico botou o oxímetro, né, no meu dedo e olhou assim para mim e falou, o senhor está bem? Eu falei, tô, é porque eu tenho uma notícia para te dar, você vai ter que ir para UTI agora. Eu falei, o quê? Você imagina, eu e a Alice, Meu Deus. e você tem que ir para UTI, você está com a sua taxa, né, de oxigênio, a sua oxigenação baixíssima, e aí me mandou para fazer uma tomografia, uma radiografia no pulmão, e aí trouxe o resultado. Você está com isso aqui tudo, pulmão, ele mostrou assim, ó, 75% dos seus pulmões tomados pela Covid. E eu fiquei 4 dias na UTI, e eu lembro que eu vi pessoas que não saíram de lá. Era muito triste, você tá ali, e os enfermeiros chegavam de frente do meu leito, Seu Maurício, reage, você vai sair daqui. E eu chorava e falava assim, eu pensei isso, Geisa, muitas vezes, eu não vou ver mais minha família. É realmente assim, você ali naquele momento ter fé e praticar a fé em cenários totalmente opostos. Porque você tá olhando ali pessoas partindo, né, pessoas chorando, e como ter fé num lugar desse, paizão? Fala pra gente. Então, eu queria até falar 2 fatos que me chamaram muito a atenção, muito. Eu lembro que na frente do meu leito tinha um rapaz, um senhor, que era dono de um restaurante muito conhecido no Arraial do Cabo, uma cidade próxima a Cabo Frio, onde eu morava. E ele começou a falar um pouco da vida dele. Ele perguntou assim, você é cunhado do Zé Américo? Zé Américo é o irmão da minha esposa, que faleceu na nossa vinda para cá. Eu falei, eu sou dono da... Aí ele falou o nome do restaurante dele. Eu falei, que benção. E eu gosto muito de conversar. Comecei a perguntar, e sua família? Aí ele falou assim para mim, eu tenho um filho que é alcoólatra. E eu gasto muito dinheiro. Falou até um valor lá, falei, com o tratamento dele. E eu lembro que eu olhei assim para ele, Geisa, e falei assim para ele. Eu não lembro o nome dele. Você algum dia experimentou chegar para seu filho e você falar do amor que você tem por ele, de quanto você o ama, mesmo ele sendo assim? Ele falou assim, não, isso eu nunca fiz. Eu falei, então você vai sair daqui, porque você vai sair, e você vai falar para o seu filho do seu amor, sabe, que você tem por ele. E um dia eu vou lá no seu restaurante e vou ver seu filho curado e vou dar um abraço a vocês dois. E eu não sei se isso um dia vai acontecer, mas enfim, esse me chamou muita atenção. E o outro foi de uma pessoa que saiu antes de eu sair e passou porque quando você sai do hospital, você sai geralmente de cadeira de roda. E ela parou em frente ao meu leito e pediu para a enfermeira, abre a cortina aqui, por favor, que eu quero falar com esse senhor. E aí ele falou assim, Maurício, né? Eu falei, queria dar um testemunho para edificar a sua fé. Eu hoje entendi por que eu estava no leito depois do seu. Porque a gente não se via, porque os leitos têm aquela cortina, né? E eu vi o senhor ministrando sobre as enfermeiras, orando com as enfermeiras, e eu ali recebia cada oração que o senhor fez. Porque o senhor não me conhece, mas eu perdi meu irmão, se eu não me engano, com 17 anos, assassinado. Meu Deus. E depois, uma semana depois, eu perdi meu pai. Então, ver o senhor falando tudo aquilo, e o senhor vai sair daqui, tá? O senhor vai ser curado, ela saiu antes,
E o senhor vai sair daqui e vai dar esse testemunho e muitos outros, em cada lugar que o senhor for. Então, esses 2 testemunhos me chamaram muita atenção. Mas eu, pela minha limitação humana, eu falava assim, cara, eu não vou ver mais meus filhos. Oh, meu E aí eu Deus. chorava e aquilo me fazia mal. A enfermeira falava, seu Maurício, não pode ficar assim, não. Eu lembro que o André fez um vídeo para mim e o médico dessa clínica, que era nosso amigo, levou o vídeo. E quando eu peguei o celular assim, André falando, paizão, você vai sair daí, paizão, tenha força. E eu chorando. Aí o médico de plantão passou e falou, quem que deu esse vídeo para você assistir? Você não pode se emocionar. Meu Aí a minha Deus. oxigenação abaixava. Enfim. E no Meu 4º dia que eu estava Deus. lá, ia ser entubado, Deus fez um milagre, a minha esposa lá na nossa casa se posicionou, o Espírito Santo visitou ela na nossa casa e liberou, sabe, uma bênção naquela hora que essas 2 pombinhas representando o Espírito Santo pousaram, eles liberaram ali a minha cura. Amém. E 3 dias depois eu saí. E de novo eu vou falar, Geisa, nada do que a gente fala é para emocionar as pessoas, mas é muito verdadeiro. É a realidade. É a realidade. Quando eu saí do hospital, na cadeira de roda, estava a Alice e a esposa desse médico, que é amigo nosso, que veio até para os Estados Unidos depois, moraram aqui 1 ano, o Calei e a Gisele. Sim. Eles me tirando na cadeira de roda, o André viu o vídeo daqui dos Estados Unidos e falou, mamãe, vocês estão brincando, papai saiu da UTI, ele parece que estava num spa. Geisa, eu saí assim, transformado. Eu até brinco, mas é verdade. Eu falo, gente, eu me renovei assim, sabe? Parece que Deus renovou assim, eu saí mais novo. Depois eu voltei ao normal. Eu brinco com isso. Realmente, Mas Jesus naquele fez um dia- verdadeiro milagre. É, eu saí assim, Porque sabe? 3 dias atrás iam Isso, entubar e é. 3 dias depois da alta. Eu podia ter saído assim um pouco cabisbaixo e tal, mas não. Eu saí tão renovado, eu falei, gente, só Deus consegue fazer aquilo ali. Então, é muito milagre, gente. É lindo Isso não é nem ver. 10% dos milagres Dos que eu tenho milagres, vivido aqui. eu acho que a gente precisa marcar um outro podcast com o Não, Paizão realmente, só é. sobre milagres. E ele anota os tópicos e vem aqui contar para vocês. O que vocês acham? Se vocês querem, coloca aí nos comentários. Queremos os milagres do Paizão, né, Paizão? Os milagres de Paizão, Jesus, né? de Que Paizão está Jesus, é isso, vivendo. através são dele. Muitos, são Através muitos, Geisa, dele. muitos milagres. Amém. Milagres que eu nunca imaginei viver. Aí você entende quando Deus falou, eu vou fazer com você como eu fiz com Abraão, e eu vou fazer tudo novo. O que eu estou vivendo é novo, eu nunca vivi. novo. Eu nunca pisei em Miami. Amém. Eu conheço hoje pessoas que falaram assim, já tive aqui 7 vezes. Eu tirava férias em Miami. Eu não. Eu nunca pisei nessa terra. Mas, gente, eu quero te confessar uma coisa que eu falei para pouquíssimas pessoas. Certo. Pouquíssimas pessoas. Talvez eu consiga contar em uma das minhas mãos. Quando eu vinha para cá, Deus falou muito forte assim no meu espírito. Sabe? Eu senti assim Deus falando comigo. Quando você chegar naquela terra, Miami nunca mais vai ser a mesma. Mas o que eu entendo que Deus quis dizer, nunca mais vai ser a mesma para mim. Porque eu nunca tinha estado aqui. E o que eu estou vivendo hoje aqui é tão Uau. sobrenatural, Sim. sabe? Que quando eu conto os testemunhos, eu falo assim, gente, por favor, não duvida não, porque tem coisas que é até difícil você contar. As pessoas falam, deve estar falando isso. Às vezes está aumentando, né? Muitas pessoas que não estão no espírito não conseguem entender, né, Paizão? Sim. Como a questão do abraço. Eu até comecei a falar e não terminei. Lá no Brasil, nesse culto de envio, Deus usou esse rapaz e uma pessoa muito pobrezinha, de recurso que eu diz, né? Sim. Muito rica no espírito e na amém. família, muitos filhos, netos, mas ela, a casa dela, nem em bolso não tinha. Ela foi orar por mim antes de vir para cá e ela orou e eu lembro que ela foi como se estivesse ungindo as minhas mãos e ela foi descendo, ungiu meus pés e falou assim, o seu abraço vai curar pessoas. Uau! Geisa, quando eu pouso aqui, 3 anos atrás, eu vou para Lagoinha, Miami, chego lá e encontro um profeta que hoje é um amigo, eu amo a vida dele, chamado pastor Rafael Conrado. Ele é o líder do MEVAN, que é Eu o sei. ministério no Brasil que o apóstolo Luiz Hermínio que preside, e aqui nos Estados Unidos quem lidera é o pastor Rafael Conrado, que mora no Kansas. Sim. E ele estava na Lagoinha. E ele virou para o meu filho e falou, ele chama todo mundo de macho, ele é cearense, aí ele fala, macho, quem é esse aí, macho? Aí meu filho falou assim, esse aí é meu pai, que eu te falei, meu milagre, que Deus curou. Ele falou assim, Geisa, ô macho, dá um abraço aqui em mim. A moça lá no Brasil falou que meu abraço ia curar. Eu abracei, soltou, ficou olhando assim para mim. Eu fui embora com a Alice, ele ficou lá com o André. Quando o André chegou em casa de noite, o André falou, papai, olha o áudio que o pastor Rafael Conrado mandou para você. Sim. No áudio falava assim, macho, o abraço do teu pai é diferente. O abraço do teu pai cura.
Fala com teu pai que ele vai viver aqui em 5 anos, o que ele vive em 5 anos, o que ele viveria em 50. Meu Deus. E eu, Geisa, de verdade, estou sob essa palavra também. Amém. Primeira palavra de Deus lá no Brasil, que eu iria viver como Abraão, e essa palavra também. E até o brinco fala assim, já tem 3 que eu estou aqui. Ele falou que ia viver 5, eu não sei se daqui a 2 anos Deus vai me levar para a glória, se eu volto para o Brasil, ou se eu... de verdade, mas eu estou vivendo intensamente. Tudo que Deus tem O André, pra nosso você. filho, fala Amém. muito isso, viva como se fosse o último dia. É E eu tenho verdade. vivido assim, eu estou muito feliz vivendo, sabe? Deus, eu pedi a Deus para ser pastor, eu queria ser, ele me deu. Amém. E me deu um ministério para me cuidar, que não é meu, é dele, ovelhas do Senhor. Amém, Eu amo amém. pessoas. Então é isso. Então, e esse abraço, isso tem se estendido aqui nos Estados Unidos. Né? Eu nem sei se dá tempo de falar, mas é tanto. tanto, muita história, muita né? história sobre mas esse a gente abraço vai marcar também. uma Vamos próxima marcar uma vez, próxima paizão. vez. Não se preocupa. É isso. E eu vejo assim, o seu abraço cura, seu abraço é muito importante, de fato, como a moça falou no Brasil, e ele aqui, o Conrado, falou aqui também, as peças começam a se encaixar, né? Amém, E é bênção, e que seu abraço continue curando muitas Amém, pessoas que são órfãs, amém. né? Que não têm o pai, ou que nunca Recebo, glória a recebeu Deus. um abraço do pai, da mãe, né? Isso é muito importante, assim como eu falei para sua esposa também, que Deus possa usar vocês infinitamente cada dia mais para estar abraçando, porque às vezes nem precisa de palavras, somente o abraço cura. Né? Eu vejo na terapia, uma das coisas que a terapeuta sempre pede é abraça as pessoas da sua família, porque abraço cura. Então, grave isso na sua mente. Amém. Abraço cura, e essa cura muitas vezes vai vir através de você. Às vezes é uma cura na alma, é uma depressão, é um medo. E esse abraço, ele vai ali, ó, curar muitas pessoas. Amém? Eu só quero fechar só com essa questão do abraço, que é importante eu falar. Sim. Deus testificou sobre o meu abraço com um pastor da nossa igreja aqui em Deerfield tem 40 dias. Pastor Bruno, que é do louvor da nossa igreja. Muito forte, que ele falou muito. Chegou no meu ouvido e falou assim, Deus está mandando te dizer, paizão, que todos os abraços que você deu, era ele que abraçava. Uau! Olha E aí que você começa forte. a entender por que o abraço cura. Porque Maurício cura quem? Maurício não cura ninguém. Paizão não cura ninguém. E eu nunca tinha ouvido isso. Ele falou assim, Deus está mandando falar, falou com autoridade, que cada abraço que você dá, é ele que está abraçando. Amém. E aí você vai entender, Jesus, Aí as peças continua, começam a se continua, encaixar, continua né, abraçando cada pessoa que eu abraçar. Porque só o Amém. teu poder e a tua autoridade Amém. são capazes de fazer isso. É isso. Amém. Paizão, muito obrigada. Isso, Eu quero gente. te agradecer Amém. pela sua simplicidade, pelo seu tempo, por aceitar o meu sim. Eu orei por esse dia e eu fico muito feliz e grata. Eu quero que Deus abençoe cada dia mais a sua família, o seu filho, a sua filha. Sabe, eu creio que Deus tem grandes coisas para a família de vocês e em breve também você nem imagina como a palavra de Deus diz, né, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, jamais penetrou no coração do homem, é as coisas que Deus tem preparado para você. Eu creio que Deus vai fazer muitas coisas através da sua vida, porque eu vejo o Senhor com um coração manso, um coração ensinável, um coração ali que está disponível a fazer a verdadeira vontade de Deus através da sua vida. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, paizão. Amém. Você gostaria de deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo? Eu gostaria de dizer para você que está nos assistindo que você não perca a esperança, que você não deixe de amar pessoas. Eu amo o versículo de 1 Coríntios 13:1, que descreve o amor. E no final, no último versículo desse capítulo, desse livro, diz que 3 coisas, depois que tudo passar, 3 coisas vão ficar: o amor, a fé e a esperança. Mas a maior delas é o amor. Então ame como Jesus te ama. Talvez você hoje nem entregou a tua vida para Jesus, mas Jesus já te ama. Ele já espera você para te dar um abraço e te acolher como filho, como filha, independente de bandeira. Aqui a gente não fala de igreja, de bandeira, de denominação. A gente fala de um relacionamento com um nome acima de todo nome, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus cure você, que Deus possa prosperar você e a sua casa em nome de Jesus. E Geisa, eu não posso me despedir sem falar. Você tem um dom da oratória. Sério? E você tem um dom, sabe, de atrair pessoas para perto de você. As pessoas, quando estão perto de você, elas se sentem bem. Amém. E você passa segurança, sabe? Você passa tudo que você tem recebido de Deus
Não perde isso, não. Continua com essa essência de Jesus, que é o maior patrimônio que você tem, tá? Que Amém. Deus te abençoe, a você e a sua casa também, Jesus. Amém. Estou aprendendo pouco a pouco. É isso. É a graça do Senhor sobre nós, né? Amém, Jesus. Muito obrigada, paizão. Pessoal, se você gostou desse vídeo, desse bate-papo, desculpa, hoje não tem como não se emocionar aqui, né? Mas que Deus te abençoe, deixa o seu like, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.